Estamos ao vivo, isso aí pessoal, vamos bater um papo super bacana, tá chamando os seguidores. Fala Erasmo, grande companheiro de boleiros na rede, de Bicuda FM. Tem muita pergunta hoje, Erasmo? Tamo junto, isso aí. Olha o Carlos aí. Carlos Henrique. Heitor Frutuoso, só gente boa. Olha a Carol. Carol chegou, deixa eu chamar ela pro papo aqui. Grande Carol. E aí, tudo bem? Tudo bem? Um prazer estar voltando a falar contigo. Agora aqui pela Prazer. ferramenta, agora pela Rádio Bicuda, a rádio que trabalhamos aqui no Rio de Janeiro. Rádio que é bem vista e reconhecida aqui no estado. Onde passa, graças a Deus, muita gente tem muita coisa bacana para falar, até porque ela é uma rádio ligada a uma ONG, né, ecológica, então a gente tem feito sempre várias ações aí em prol da natureza, em prol de ajudar as pessoas também. Isso é muito legal estar batendo papo contigo, Carol. Isso é muito importante, é fundamental cada vez mais. Fica aqui a minha admiração e meu respeito por vocês, especialmente nesse sentido, além desse lado jornalístico, esse engajamento que é cada vez mais necessário. As pessoas também. Isso é muito legal estar batendo papo. Epa, o retorno aqui ficou alto. Saiu um retorno aqui. Baixei. Pronto. Carol, então, a gente tem muita coisa para a gente bater papo. Eu anotei perguntas dos colegas da nossa equipe aqui da rádio que mandaram perguntas para fazer para você. Né? Por exemplo, o Erasmo, aqui no nosso chat aqui, o Erasmo é aquele que te entrevistou também junto comigo nos boleiros, né? Eu já vi ele que está Ele tirando uma onda comigo, dizendo que agora eu só quero dar dica de viagem. Então, vamos lá, vamos começar falando disso aí. Por que ele falou isso da dica de viagem? Aproveita e faz lá a sua propaganda, vai lá. Então, o que que acontece? Bom, aqui, diferente do Brasil, a gente aqui em Portugal, bom, para quem não sabe, estou morando em Portugal desde novembro do ano passado, e aqui a gente passou de 20 de março, mais especificamente, assim, na verdade foi dia 18, mas dia 20 que fechou tudo mesmo, até segunda-feira da semana passada, em estado de emergência, em confinamento. Então, tudo fechado, enfim, naquele momento sem nenhuma perspectiva de abrir, seja restaurante, seja hotel, atividade, nada, só serviços essenciais mesmo, assim. E desde segunda-feira a gente entrou nessa segunda fase, então, que eles chamam de desconfinamento. A cada 15 dias eles vão analisando a situação para ver como é que está o número de contágio, de mortos, enfim, para ver até que ponto é possível flexibilizar. Em princípio, se tudo seguir dentro dos conformes, o que a gente espera que seja e que dê tudo certo. Segunda-feira que vem abrem os restaurantes, com muitas determinações, muitos cuidados. E dia 1º de junho, que a gente tem que lembrar que aqui é diferente do Brasil, né? Junho começa o verão aqui, inicia a temporada de verão e eles estão planejando e projetando uma espécie de campanha para que os portugueses fiquem em Portugal, que possam veranear, turistar dentro do próprio país, para evitar que possam se contagiar em outros lugares, que não tem tanto cuidado quanto aqui, e de repente está criando um novo ciclo aí do coronavírus. Então, só para situar, no sábado a gente lançou um projeto aqui muito legal de estímulo ao turismo nessa região, que é aqui onde eu estou, que é a região da Serra da Estrela. Eu já tinha comentado com vocês naquela outra participação que os esportes radicais são uma paixão que eu tenho, esportes de aventura, enfim.
E aqui tem muito disso. No inverno, a questão do esqui, primavera, verão, especialmente escalada, muitas atividades pedestres, assim, é uma região muito bonita. E a gente decidiu mostrar um pouco disso para entrar nessa onda. Quer dizer, eu não deixo de lado a minha parte relacionada com o esporte e posso estar contribuindo com a região onde eu estou, né, referente a esse outro lado também desse estímulo. Claro, é uma via de duas mãos, né? Assim como a gente contribui, seria uma hipocrisia dizer que não existe um retorno, enfim, é claro que tem, mas não é bem apenas uma dica de viagem, mas uma outra visão a respeito dessa situação e do mundo esportivo como um todo. Ah, show. Então, olha só, para começar, Carol, o Nilson Sampaio, que acabou de escrever aí, ele é o nosso diretor de esporte aqui na rádio, ele que entrevistou o Facincana, inclusive, e ele começou falando aí, ó, o bolinho de bacalhau daí deve ser sensacional. Quando tu vier para cá, tu traz pra gente. Olha só, vou dizer um negócio, viu? Vocês vão achar que é mentira, mas o melhor bolinho de bacalhau que eu já provei foi lá no estádio da Portuguesa, lá em São Paulo. Não sei se era porque eu estava com muita fome. Quem conhece lá sabe, o bolinho de bacalhau no estádio da Portuguesa, não sei como é que tá hoje, há muito tempo não vou lá, mas fantástico, uma coisa espetacular, quem puder, um dia prove, com certeza. Ó, ô Nilson, isso tudo foi para não trazer para você, será, Nilson, o bacalhau? Poxa. Quando vier a Portugal, me avise que vamos providenciar. Botando um azeitezinho por cima, uma pimentinha, sem problema nenhum. Se tiver música ao vivo do Leonardo, ó, tô fazendo outra propaganda dele. Daqui a pouco a gente, ó, gente, fiz um convite pro Leonardo. Para quem não sabe, Leonardo é o marido da Carol, e falei com ela que se ele tivesse por aí para ele dar uma canja pra gente tocar, toca o violão que é uma maravilha, canta que é muito bem. Mas agora ele não tá aí, né, Carol? Estou vendo minha tia Nina mandando. Ah, que legal. Vou mandar um beijo para ela também. E sobre o Leonardo, a desculpa é boa, viu? A gente tem um gatinho, dois gatinhos e um cachorro, e a ração do cachorro acabou. Aí ele foi levar o cachorro para passear e disse: ó, tô indo no supermercado, porque aqui é 4 horas a mais do que no Brasil, né? Sim. Então, são agora 11h08, o mercado fechava às 11. Aí ele disse: pô, vou lá rapidinho e tal para pegar um negócio. E se der tempo na volta, com certeza vai ser um prazer fazer um som aí pro pessoal. Inclusive, a gente te agradece aí pela atenção que você está dando para a gente 11 horas da noite, né? Muito obrigado mesmo. Prazer estar contigo. O Nilson, ele fez uma pergunta, mandou uma pergunta aqui que eu anotei, é o seguinte: qual a diferença que você tem percebido do jornalismo brasileiro com o praticado em Portugal? De um modo geral ou mais voltado para o jornalismo esportivo, ou posso falar dos dois? Fala de tudo, fica à vontade. Cara, jornalismo esportivo, assim, não vou falar desse período agora porque é um período atípico, né? Até a minha pesquisa para o mestrado vai ser relacionada a esse período da pandemia, porque mudou tudo, a maneira de fazer, os assuntos, com tudo parado, enfim, tudo muito diferente. Mas, assim, no aspecto esportivo, aqui concentra mais nessa questão do debate, do falar, não tem tanto mesmo em canais fechados, assim, a relação do telejornal esportivo é um pouco diferente, assim, do que a gente vê no Brasil. O foco deles é realmente mais no comentário, é mais nessa questão do debate. Em relação ao jornalismo tradicional, é mais sério do que no Brasil. No esportivo também, mas ok. Agora, no jornalismo convencional de pautas gerais, assim, é bem mais sério do que no Brasil, assim, é mais... O pessoal não brinca muito, não faz, independentemente do lugar assim do Brasil que a gente esteja, às vezes pode ser um pouco mais solto, um pouco menos, mas sempre tem uma brincadeirinha, né? Agora aqui não, aqui é muito mais dura a coisa, assim, não depreciando, não tô, enfim, mas é diferente. Sim, sim. Mais europeuzinho, assim, mais quadradinho e tal. E como tem o jornalismo, né, de uma maneira geral, tem lidado com essa questão da pandemia, disso tudo aí? Você falou que agora vai ter uma outra etapa, né? Aí em Portugal estão até fazendo essa campanha para fazer o turismo interno e tal. Mas como que eles têm lidado com isso? Quais são as ações que o governo tem tomado aí? Olha, a gente aqui
óbvio, sente muita saudade de casa, dos familiares que ficaram no Brasil, N coisas, ainda mais num momento como esse, a gente acaba repensando muitas coisas. Mas, de um modo geral, nós nos sentimos muito seguros aqui. Porque, claro, é um país menor, é mais fácil de gerir, a gente tem que entender as diferenças, N diferenças que existem no Brasil. Mas, assim, aqui houve um planejamento muito bom. E o que eu considero de diferente, assim, especialmente um olhar para a mesma direção relacionado à tomada de medidas, sabe? Foram anunciadas várias medidas prevendo os pequenos empresários, os médios, os grandes, ou seja, para fortalecer esse lado. Em relação aos trabalhadores também, em relação à questão dos aluguéis, também medidas de proteção, de cuidado, de repasse de verbas de investimento, de acordo com a necessidade de cada grupo. E determinações muito severas, assim, por exemplo, a determinação é essa: quem não cumprir vai sofrer as penalizações. Não tem jeitinho, não tem, mas aqui a gente acha isso, ali acha isso. Não, é uma regra e ela vale para todos. Então, eu acredito que a partir disso, tudo fica mais fácil de se controlar, porque tem um caminho em comum para todo mundo, né? Então, bem diferente, assim. Tanto que se a gente for pegar o número de... Ontem até eu estava fazendo as contas. A gente aqui tem um percentual que gira em torno dos 4% da taxa de óbito. Passou agora, semana passada, dos 1.000 mortos. Durante toda a pandemia e de um modo geral. O norte do país é a região mais afetada. É óbvio, são 1.000 mortes, isso é muita coisa. Mas se a gente for comparar em números com o Brasil, por exemplo, claro, a população é muito maior, mas não houve uma superlotação dos hospitais, houve um preparo antecipado em relação a hospitais de campanha, testes, e isso que a gente precisa levar em consideração o fato de que Portugal é um dos países com menor potencial econômico dentro, né, da zona do euro. Então, mesmo assim, a gente não pode reclamar, sabe? É uma organização, por enquanto, muito boa. Inclusive a pergunta do Carlos Henrique aqui, que inclusive é outro que participa lá dos boleiros, ele está perguntando isso, né? A política brasileira está uma lástima, ninguém se entende, visão dele. A pandemia veio potencializar a nossa desorganização. Como foi a condução do governo português nessa situação? Em relação às desobediências, felizmente a gente não teve grandes coisas para falar em relação a isso, né? Claro, aqui no início, vou dar um exemplo, justamente o grupo de risco das pessoas com mais idade que acabaram oferecendo mais resistência nesse sentido. Alguns diziam, mas a gente já passou por uma guerra, não vai ser um vírus que vai nos deixar em casa, vai nos impedir. Mas aí, por exemplo, tem uma amiga que trabalha em uma loja aqui, e é uma loja que vende de tudo um pouco, e essa amiga contou pra gente um dia, via grupo de WhatsApp, que havia alguns idosos na frente da loja, tinham sido, vamos falar de uma maneira delicada, orientados pela polícia a se dirigirem às suas casas, porque estavam descumprindo uma determinação. Voltamos a falar da questão de tamanho, né? A cidade onde eu tô aqui é uma cidade pequena. São por volta de 38 mil habitantes. Então, é muito diferente do que controlar uma grande cidade. Mas é só procurar aí na internet as imagens de Lisboa, as imagens do Porto, que são grandes cidades, né? Vamos lá, eles fecharam tudo que tinha para fechar, para não dar espaço para que as pessoas tivessem essa vontade de dar uma saída. E realmente as pessoas foram conscientes em relação a isso. Agora, por exemplo, não existe a possibilidade de sair sem máscara. Não tem jeitinho, não, entra aqui, deixa que eu vou. Não, com máscara e acabou. Eles passaram distribuindo as máscaras nas casas. Aqui a gente recebeu. Foram de casa em casa entregando para que as pessoas não tivessem a desculpa de dizer, olha, não tenho máscara. Não, só um pouquinho. Todo mundo ganhou, é obrigado a usar. Entendeu? Além assim da grande influência de Portugal, né, para o Brasil, de colonizar, etc., como que hoje em dia é visto o Brasil aí em Portugal? Principalmente essa questão de governos, de tomadas de decisão de governo, o presidente Bolsonaro, ou era o presidente na época Lula. Como que você está aí agora no período de Bolsonaro, né, governando?
Então, como que você vê reportagem por aí? Nem a sua opinião, tá? Estou perguntando como que você vê o jornalismo visualizando o Brasil e o governo do Brasil. Olha, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu ouvi hoje e de que muitas vezes se torna assunto em sala de aula, porque somos muitos brasileiros aqui. É, justamente por eles terem tido uma definição de um caminho comum a ser seguido, né? Do tipo, olha, a pandemia hoje é o nosso principal inimigo, o coronavírus ele existe, ele pode ser combatido assim, assim, assim. Então as medidas são essas, essas, essas e essas. Não houve o que a gente vê no Brasil, de cada um puxando para um lado, cada um dizendo uma coisa, medidas e questões sendo tomadas assim, à la louca, sabe? Como a gente vê no Brasil. Não há uma unidade de pensamento, diferente do que aconteceu aqui. E para eles é muito complexo tentar enxergar isso. Como assim, gente? E por isso que eu falei do exemplo de hoje, que eu estava do lado de fora da agência bancária, porque só podia entrar um por pessoa para ser atendido, então todo máscara do lado de fora. E eles iam chamando de acordo com a liberação dos guichês. Tinha ido para fazer um depósito. E aí um rapaz que estava do meu lado me perguntou, disse, é brasileira? Eu disse, sou. Ele disse, e lá, continuam tratando como gripezinha? E assim, eu não vou te mentir, às vezes dá vergonha, sabe? Porque eles não conseguem entender isso. E eu não estou falando só de português. Eu tenho uma amiga que trabalha na Alemanha e que também trabalha na Deutsche Welle, na Alemanha, que inclusive tem a DW Brasil, né, que fornece conteúdo em língua portuguesa e voltado para brasileiros. E lá eles questionam muito nesse sentido, assim. E não é uma questão política. E eu acho que é isso que o brasileiro, que talvez um dia tenha a oportunidade de poder vivenciar outras questões, vai poder perceber que existem coisas que são maiores do que isso que a gente vê hoje muito no Brasil, né? Direita, esquerda, essa coisa que parece que a gente está ainda numa época de Guerra Fria. Não é, o mundo não é mais assim. E existem questões como essa que necessitam de um debate, de uma convergência de ações, e é o que a gente percebe aqui e é o que não percebe no Brasil, sabe? E Sim. nesse ponto a gente tem muito, 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 muito a evoluir aí. E eu não vou te mentir, assim, até pelas notícias que são divulgadas aqui do Brasil, porque essas coisas, assim, por exemplo, que está acontecendo em Manaus, né? Aqui tem sido notícia direto, aliás, um adendo nesse sentido. O Brasil é notícia constante na mídia portuguesa, seja na TV, seja na internet. Desafio aí a abrir, por exemplo, o público. Por exemplo, o Público, que é um dos principais sites portugueses, e dar uma olhada. O Brasil é notícia todos os dias. E é claro que o que acontece de ruim é que ressalta mais, né? A situação na Amazônia, por exemplo, não agora, né? Mas antes, a questão das queimadas e tudo, eu já estava aqui, já era notícia direto. As Sim. questões envolvendo povos indígenas. E isso acaba depreciando a nossa imagem fora, né? É bem triste, assim, não vou mentir. Vou te fazer uma pergunta que foi feita, na verdade, pelo Ricardo França, que faz parte da nossa equipe de transmissão, jornalista, narrador dos bons aí. Bom, esse nome vai aparecer várias vezes aqui, que ele fez várias perguntas. Opa! Então, eu vou até ler, que a pergunta é muito boa para eu deixar os detalhes passar. Ó, a pandemia mudou o mundo e no esporte não foi diferente. Olimpíadas adiadas, campeonatos cancelados. Para você, as medidas tomadas pelos dirigentes até o momento foram as mais corretas? E como você avalia a pressa de alguns clubes e federações em retomar as atividades? Isso tem acontecido muito aqui no Brasil. Eu acho um absurdo, sinceramente. A gente entende que é um mercado também. Aqui as perdas são gigantescas, assim. Há poucos dias até estava lendo a respeito dos números. Se eu disser qualquer coisa relacionada a isso agora, eu vou estar mentindo, porque número é sempre uma coisa muito séria. Vamos lá, aqui que a gente volta a falar, que é uma dimensão territorial muito menor, que são menos clubes, menos divisões, menos atletas. Já existe um problema. Vamos lá, o Famalicão, por exemplo, tem são 4 jogadores e 2 membros da comissão técnica, pelo menos a mais recente que eu vi aqui,
pode ter mudado já, diagnosticados com a Covid. Retomaram os trabalhos agora há poucos dias. Tem jogador do Benfica, tem jogadores de outras duas equipes com contaminação, com diagnóstico feito relacionado a isso. No caso do Benfica, jogador inclusive assintomático, mas que fez os exames e deu positivo. Então, assim, é um país menor para girar em comparação com o Brasil. Se aqui fosse necessário terminar o campeonato português de ônibus, seria possível, o que não é possível no Brasil. Então, e no Brasil, infelizmente, a gente precisa levar isso em consideração. A curva ainda está ascendente. Aqui a gente não chegou a ter um ápice de contágio. Entramos em um planalto, porque não chegou ao topo da curva, né? Foi logo assim, eu digo que é um nível de chapada. O topo foi mais baixo. Isso, não chegou a ter um pico de contágio, não. Logo estabilizou e seguiu num mesmo percentual durante um bom tempo e continua assim, de certa maneira. Então, as medidas e o planejamento, tudo é muito diferente. Não dá para comparar, seria injusto. Agora, que eu considero que é precoce no Brasil se falar de futebol já e se imaginar uma retomada de competições, tendo em vista ainda a situação tão crítica como está, eu considero imprudente. Porque, e acho sim, e aí é uma opinião minha, e é uma opinião muito forte nesse sentido, eu acho que a CBF ela tem sido, em alguns aspectos, negligente. Eu esperava, assim, um posicionamento mais forte. Estamos falando da Confederação Brasileira de Futebol, que tem dinheiro para isso, para estruturar, para fazer um planejamento adequado, para que não haja tantas perdas. E eu digo que falta planejamento no Brasil em todos os aspectos, sabe? Olhar para as coisas de uma maneira mais ampla e aí ir afunilando e encontrando saídas e soluções. Não é cada clube, cada federação fazer o que acha que tem que fazer de acordo com a sua realidade única e isolada. Não é assim. Existe uma confederação, é para isso. É para olhar, é para unir esforços, é para planejar. Assim como existe um governo federal, hoje no Brasil cada estado toma uma medida, faz o que bem entende, e eu não digo que isso esteja errado, porque em alguns estados está contido justamente por um nível de ação diferenciado dos governadores, mas o que eu espero quando se fala em uma entidade ou um governo em nível macro é que ele tenha um posicionamento mais forte e mais coerente em relação a tudo isso, sabe? E eu não vejo isso hoje no Brasil. Comentaram aqui, inclusive, sobre isso, né? Que no Brasil a gente combate a pandemia do coronavírus e a briga política, né? Ainda tem essa outra questão, né? Uns são de direita, outro de esquerda, outro... E aí o Brasil que acaba saindo do centro, do foco que deveria ser, todos olhando pelo Brasil, né? Pelo melhor, que no caso é pandemia, gente. O foco seria vidas agora. Agora não, sempre o foco são vidas, né? Mas nesse momento a gente tem que conseguir medidas para evitar que esse coronavírus se espalhe, né? Mas infelizmente, hoje, por exemplo, eu fui num sacolão aqui perto de casa, devidamente mascarado, tudo direitinho. E aí eu encontrei no caminho com duas senhoras, uma mais jovem e uma bem vovozinha. A senhora mais jovem de máscara, a vovozinha sem máscara. Então, assim, as principais pessoas do grupo de risco não têm tomado cuidado. Eu sei que falta a questão da paciência, e fica irritado, é ruim, e tem uma série de fatores, né, que de acordo com uma faixa etária você vai perdendo um pouquinho da paciência, até do esclarecimento para algumas outras coisas também, né? E, infelizmente, né, falta essa instrução, né? E educação. O que mais me choca e me entristece é que o povo, de um modo geral, é o mais atingido. Então, quem deveria se unir era o povo, pelo seu próprio bem. Mas aí eu vejo as notícias aqui, eu vou te dizer, às vezes eu até dou uma pausa, assim, e o meu marido é que acaba me informando muito mais do que eu buscando essas notícias, porque eu fico chocada, assim, em ver brigas, em ver agressões, em ver tanta desordem em meio a um caos maior. Mas... Seu marido é uruguaio, né? É Uruguai, sim. E o Uruguai, como que está essa questão da pandemia lá? Tem alguma informação? Olha, Ele verifica mais alguma coisa?
Sim, os pais dele ainda moram lá e tal, e tem irmãos lá também. Os pais dele já estão mais idosos e têm tomado os cuidados e as medidas. Em números, se eu, como te disse antes, se te disser qualquer coisa, vou estar mentindo, mas eu sei que existe um controle, até porque tem uma densidade populacional menor, né, também, em alguns aspectos bastante semelhante aqui com Portugal. Agora, eu vou te dizer que na América Latina, de uma maneira geral, assim, algumas ações da Argentina, por exemplo, têm me chamado a atenção nesse sentido. Aqui, alguém disse uma coisa que eu, desculpa, ó, infelizmente o povo brasileiro está contaminado pela polarização. Não sei quem foi que disse aqui, mas é o Carlos povo. Henrique, é o que faz parte dos boleiros também. Então, fazendo, a Ana Lúcia está dizendo que o governo incentiva as tretas aí. Elô, nossa produtora Opa! maravilhosa, chefe da produção, é ela quem joga toda a bolinha, camisa 10 do time lá do Fox Sports. Ó, parabéns! Uma guerreira, fica um beijo aí para ela. O Bruno Franceschi, também meu primo, mandar um beijo aí para ele, pessoal bem ligado. Mas enfim, a América Latina tem muitas faces, né? A situação no Equador, por exemplo, foi que preocupou imensamente, continua preocupando. E dentro de cada país também, muitas situações distintas. Acho que até surgiu uma vacina, até existiu uma medicação que realmente a gente possa dizer, olha, essa faz efeito, assim como foi o Tamiflu para a gripe A, por exemplo. A gente ainda vai sofrer um pouco e é uma pena, né? Deve ser parente, hein? Nina Patati aí, ó, falando contigo. Minha tia, eu mandei um beijo ali antes para ela, já é mãe do Bruno. Ah, Pô, esse eu vou te dizer, é o mais difícil, assim, de estar longe. né? Família. Em Dia das Mães, foi complicado, sabe? Pensar que, óbvio, talvez a gente nem pudesse estar junto em virtude de tudo isso, dos cuidados que tem que tomar, mas essa distância, assim, é o que mais incomoda. Imagino. Eu vou partir para uma outra pergunta do Ricardo aqui, mas antes um comentário que o Nilson, mais uma vez, nosso diretor de esporte, é muito comédia aí, sabe? Aí ele fez um comentário aqui, ó, o churrasco, não sei se foi uruguaio, que ele falou que é sensacional. Aí, Deixa eu procurar isso aqui. Acho que foi isso. Já estava tentando um bolinho de bacalhau e agora está tentando churrasco. Cara, aí, e ele tá com fome, tá falando de bolinho de bacalhau, de churrasco, de não sei o quê. Brincadeira. Tá fome, meu Deus. Ó, pergunta do Ricardo aqui, ó. Nesse novo cenário mundial, onde existe uma opção maior de fontes para informação, como fazer para que o público mantenha-se fiel ao seu trabalho? Eu considero que para qualquer trabalho, não só do jornalista, o que tem que prevalecer é a questão da sua verdade, né? Do respeito com aquilo que você considera verdade e com a seriedade, no nosso caso de jornalista, com a informação. Eu considero que hoje, especialmente com a questão das redes sociais, essa questão do dar o furo, às vezes, né? No esporte a gente fala muito nisso, né? Da contratação, da saída, disso, daquilo, acaba atrapalhando muito o trabalho sério dos jornalistas, sabe? E eu digo atrapalhando quando ele é feito não pelo público de uma maneira geral, que está no seu direito, no seu usufruto aí da rede social, mas quando é parte dos próprios jornalistas, sem a devida apuração, sem o devido procedimento, devido protocolo, só querendo dar notícia, isso coloca a nossa profissão muitas vezes em descrédito, né? Acham que o jornalista está sempre querendo criar caso, querendo, enfim, tirar onda, e isso é, sim, um problema a ser contornado. Isso é a questão das fake news, né? Porque às vezes está explicando que o que a gente diz com fundamentação teórica, com boas fontes, com fontes corretas, essa é a verdade, e não o que a tia do Zap mandou, isso também é difícil. Mas, enfim, Verdade. vamos levando e aprendendo a lidar, né, com esse novo método aí, esses novos meios e essas novas formas de se informar. E você, na sua antiga empresa que estava lidando diretamente com clubes, fazendo reportagens, matérias, provavelmente devia receber um monte de informações, onde tinha que filtrar bastante, apurar bastante, para que
não caísse numa pegadinha errada dessa aí, né? Cara, o torcedor às vezes tem que ter noção de quanto interesse tem em torno do futebol. Então, às vezes é assim, é um empresário que quer ver o seu jogador colocado num determinado clube. E aí ele te liga e te diz, olha, tem aqui a informação, teve o contato, assim, tem proposta para o fulano ir para o Flamengo, para o ciclano ir para o Vasco, para o não sei o que, para tal time. E às vezes, dependendo de quanto tempo de profissão tu tens, da tua relação com esse empresário, às vezes não é uma pessoa que realmente seja confiável. E eu estou só dando um exemplo, dando exemplo que acontece com um dirigente que às vezes quer se livrar de alguém ou quer trazer alguém, acontece com um conselheiro de clube que às vezes quer se projetar especialmente junto à imprensa e acaba dando furo. Então, assim, tem que ter cuidado com de onde a informação vem. E é importante que o torcedor tenha o sentido também e a noção de que às vezes um confirmou, dois confirmaram, poxa, às vezes até três, e o negócio realmente baba, entendeu? Então, não é culpa do jornalista, ele recebeu a informação, ele apurou, ele repassou, mas por algum motivo a questão não se concretiza, né? São muitas nuances num mesmo mundo. E também tem o outro lado, né? Errar e acertar faz parte e é do jogo. Olha o nosso companheiro Erasmo aí, que te entrevistou também, te cavando um emprego já. Ó. Carol, você vai voltar para mudar o jornalismo. Quero ver, quero ser seu assistente. Opa, Já tá cavando. vamos com calma, deixa eu terminar primeiro que eu vim aqui. Depois, quando eu voltar para o Brasil, a gente conversa. Se o salário não for muito alto, se não tiver inflacionado, a gente conversa. Aí eu Ó, a pergunta do Nil. vai ser o cinegrafista. Trabalhei com o Léo em Porto Alegre, na Record, gente finíssima, homem das tatuagens aí, um beijo grande para ele, pro Léo e que se cuide aí. Grande Léo, obrigado aí pela audiência também, está acompanhando a nossa entrevista. O Nilson fez uma pergunta bem interessante, como as outras também foram, né? O que você acha que falta para o futebol decolar na América do Sul? E você já foi a partida da Champions feminina? Em relação ao futebol na América do Sul, considero que a questão que falte mais é essa visibilidade sobre o que fazer com o futebol fora das quatro linhas, quando não tem jogo, como potencializar essas questões de renda, de clube não depender só de direito de imagem, de direito de televisão, né, de Sim. exibição. Porque senão fica realmente muito restrito e agora com essa pandemia a gente pode ter uma noção melhor do que isso quer dizer, né? Tem um livro do Ferran Soriano que se chama A Bola Não Entra Por Acaso, de repente tu até já leste, que fala sobre o processo de reestruturação do Barcelona e quando eles contrataram grandes nomes como Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, e tal. E ele fala muito sobre isso, sobre a importância de se enxergar o futebol de uma maneira muito além da bola e das coisas que acontecem naquilo que envolve um jogo. Em relação à Champions feminina, não deu tempo, né? Não deu tempo de nada. A gente já tem um verdade. jogo, iríamos acompanhar, foi no domingo. Aqui o estado de emergência foi decretado na quinta-feira, se eu não me engano, e no domingo teria um jogo da final do Campeonato Português, a gente iria acompanhar e não rolou. Champions Você chegou quando aí? Fala pro pessoal. Eu cheguei em novembro e aí, bom, foi uma correria maluca, né? Até poder Ajuste. e algumas coisas. E, poxa, também tinha várias coisas programadas em relação a trabalho e tudo, porque aqui onde eu tô são 5 horas de Madrid. E aí. Maravilha, hein? Já tava crente, pensei, quando eu vi quem classificou para a próxima da Champions, eu disse, caraca, que maravilha, vou poder assistir um jogo, ver a pandemia acabar. Não vai. Foi. Ó, primeiro registrar aqui que a Kelly Didiana falou que você é uma grande jogadora. Ah, muito obrigada. Grande jogadora eu não sei, mas que eu gosto de um futebolzinho, isso eu gosto. E o Carlos Henrique, ele ressaltou aqui, relembrou, né, que o Rodrigo Caio, o próprio Benja, seu ex-companheiro de TV, né, ele também sofreu por conta do mau jornalismo, né? Ambos foram noticiados que eles tiveram Covid e, na verdade, nenhum dos dois acabou tendo o Covid-19, graças a Deus. Isso é complicado, né? Agora, se eu posso dar uma dica para as pessoas,
Hoje tem muitos portais de fact-checking, seja no Brasil, seja fora dele. Aí no Brasil tem a agência Lupa, que faz um trabalho muito legal nesse sentido. Então, sempre que tiver uma dúvida em relação a algum assunto, claro, esse tipo de coisa assim que às vezes caracteriza mais até como uma fofoca do que qualquer Uhum. outra coisa, mas eu digo em relação à notícia mesmo, poxa, será que disseram isso mesmo? Será que isso é verdade? Será que não é? Tem várias agências nesse sentido assim de fiscalização dos fatos e das notícias e que, poxa, dá uma ideia bem legal assim a respeito do que é verdade e do que não é no que diz respeito às notícias. Vou para mais uma pergunta aqui do grande Ricardo. Ó, tava empolgado, ele, inspirado. Nossa sociedade ainda tem dificuldades para reconhecer o valor das mulheres em suas áreas. Como você enxerga a situação das mulheres no jornalismo esportivo e qual a sua perspectiva para o futuro? Bom, vamos lá. Sendo bem sincera, e não estou dizendo que seja a minha situação ou que tenha passado por isso, deixando bem claro assim. No jornalismo esportivo, em muitas empresas, em muitos casos, especialmente no que diz respeito à questão da imagem, da televisão, tem muitos que ainda consideram a mulher como um acessório ilustrativo, né? Acham que, poxa, tá ali para ser bonita, para chamar a atenção do público masculino, muito mais do que pela capacidade intelectual ou como conhecedor Competência. daquilo que está falando. É algo que já mudou muito e a gente precisa comemorar isso e também não nos como é que eu vou dizer? Não esperarmos que isso vá mudar de uma maneira realmente muito rápida. E não é só sobre a mulher no esporte, mas de uma maneira geral. A gente precisa entender que são construções, que isso está relacionado à educação, que a gente vem de uma situação de mundo, não é só no Brasil, não é só na América Latina, não é no mundo inteiro, e que são paradigmas que levam tempo para serem mudados, né? Então, isso a gente tem que lutar, tem que cobrar. A mulher também tem que fazer o seu papel, que é se especializar, que é mostrar cada vez mais o seu valor, é não se sujeitar a determinadas coisas, e aí se torna uma via de duas mãos, que é fundamental. Quanto às minhas projeções e perspectivas, eu estava me sentindo muito acomodada. Apesar de estar onde eu que era numa emissora de jornalismo esportivo especializado, que era o caso do Fox Sports, com projeção de crescimento. Poxa, eu estava apresentando, não estava fazendo só mais reportagem, eu estava viajando para fazer jogos, tava bacana, sabe? Mas eu estava me sentindo Carol, acomodada em muitos aspectos. Estava sentindo a necessidade de sair um pouco do piloto automático. Eu comecei muito cedo. Eu comecei a trabalhar como repórter, eu não tinha nem 17 anos ainda. E aí logo entrei na faculdade e não parei, nunca pude parar para pensar no que eu estava fazendo. Só fui fazendo. E às vezes eu sentia que estava fazendo falta isso, sabe? Ter um pouco mais de expertise naquilo. Não do ponto de vista do futebol, do jornalismo esportivo em si, mas do jornalismo como um todo. E às vezes eu me questionava, dizia, caramba, olha o caminho que o jornalismo está trilhando. Por que, que as pessoas não acreditam mais? Por que, que elas não confiam mais? O que é que está faltando? O que é que mudou? Que mundo a gente precisa enxergar a partir de agora como jornalista? E aí surgiu essa oportunidade de vir para cá fazer o mestrado e eu disse, cara, a hora é agora, porque se eu deixar para depois, eu tô com 31. Eu disse, vou deixar para depois, eu vou sentir que passou o tempo, de repente vou querer ter filho, vou pensar que o futuro profissional já não vai estar tão disponível assim se eu decidir interromper a carreira. Então foi tudo isso que me fez repensar e hoje eu realmente não sei, assim, eu estou deixando realmente fluir a coisa e ver aonde tudo isso vai dar e tocar alguns projetos pessoais meus também, sabe? Tenho vontade de dar aula também no futuro, contribuir com a formação de Bacana. novos jornalistas. Então, tudo isso, assim, vamos deixar fluir um pouco, depois eu penso o que eu quero fazer. Legal, legal. Bom saber que o pessoal tá gostando do papo aí, tá vendo, Carol? Leonardo, Crispim, Show belo de bola. papo.
Vai, parabéns, Carol e Rádio Bicuda. Valeu, agradecemos a vocês aí que estão nos ouvindo aqui, participando desse papo. Manda pergunta, gente. A gente está aqui respondendo, batendo um papo com vocês. É muito bom conversar nesse período de quarentena, onde vocês, às vezes, óbvio, muito importante, pessoas da sua casa, da sua família, mas é bom interagir um pouquinho com outras pessoas, né? Sabendo perguntar, a gente sabe responder, né, Carol? Com certeza, mandar um abraço aí que eu vi agora a Marli Trevisan, antes também vi chegar ali e dar um tchauzinho. O Rafael Ristoff, que é um amigo jornalista maravilhoso, a gente se formou juntos lá na Universidade de Cruz Alta e hoje ele trabalha lá em São Paulo, em Campinas, faz um trabalho maravilhoso, uma afiliada da Globo e é um orgulho imenso quando eu vejo ele na TV. Ah, que legal, muito bom. E você tem, e a tua turma de formação, assim, você tem aquele contato ainda com aquela galera que se formou junto com você? Eu tenho alguns mais próximos, assim, muito. Tem uma amiga que hoje trabalha com assessoria de comunicação, que é a Luana Ele, que é uma irmã minha, assim. O próprio Rafael, que eu falei, com alguns professores, por exemplo, tenho a alegria e a gratidão de manter contato com muitos professores da minha época de universidade, né? A Fabiana Iser, por exemplo, que foi minha mentora em termos de televisão. E é muito bom isso, sabe? Eu te confesso que essas amizades do passado são as que mais me prendem, assim. Não que os novos amigos não sejam, imagina, de maneira nenhuma, mas as pessoas que acompanharam a tua trajetória, que permaneceram por um motivo ou outro no teu caminho, na boa. Poxa, já ia ficar triste aqui agora, ia encerrar essa conversa. Falei, só as antigas? Então acabou. Não, que isso, não. Mas foi Brincadeira. assim, e é muito bom, é maravilhoso. Ó, mais uma pergunta aqui do Ricardo. Eu anotei a tua, Nilson, fica tranquilo. Você não relevou com os. Tá me ouvindo? Agora sim, estava girando a bolinha e Ah, tinha trancado. Diga a então pergunta, tranquilo. Eu desculpa, vou repete fazer. para mim. Não, acontece, internet, né? Você não renovou com os canais Fox Sports e decidiu estudar especializando ainda mais. Passando esse período, você pretende retomar a sua carreira no jornalismo esportivo ou seu objetivo é explorar outras áreas dentro do jornalismo, hein? Bom, antes eu passei a me dedicar mais ao jornalismo esportivo e mais especificamente em 2012, quando eu saí da RBS TV, que é afiliada da Globo lá no Rio Grande do Sul, e passei para a TV Record e surgiu a oportunidade nesse sentido e passei a me dedicar mais a isso. Antes disso, e o antes disso é o período entre praticamente 2006 e 2012, eu trabalhei muito mais com jornalismo geral, que era o meu objetivo quando eu entrei na universidade. Eu tinha uma paixão gigante por esporte, sempre tive. A gente até comentou sobre isso naquele outro bate-papo, mas o Sim, meu objetivo não era trabalhar com esporte. Eu gostava mesmo era do jornalismo mais social, aquela história de ajudar as pessoas, de ir lá mostrar o problema que a pessoa estava tendo, o esgoto na rua e tal. Sempre foi o que eu mais gostei. Mas a vida acaba levando para outros caminhos e hoje eu sou apaixonada pelo jornalismo esportivo também. E eu não posso desperdiçar uma carreira que foi tão difícil de construir. Né? Poxa, querendo ou não, é um caminho que eu sei o trabalho que deu para trilhar e uma sim. identificação que eu criei com, né, o jornalismo esportivo. Mas eu não determino assim hoje, eu só trabalho com esporte. Não, o que vier vem bem. No futuro, né, vendo aí que caminho vai ser esse a ser trilhado. Mas se for no esporte, se for no geral, se for tendo o meu próprio negócio, se for só dando aula, isso é o caminho que vai dizer. Não adianta, às vezes a gente bota uma coisa na cabeça, não, porque tem que ser assim. E aí coisas melhores vão passando aqui, Oportunidades, né? exatamente. Então, estou aberta para o que a vida tem de melhor. Ó, Juliano Souza falou que você vai ser uma grande professora, uma excelente professora. Tomara.
Ó, a pergunta anterior do Nilson foi o seguinte: como você vê a fusão da Fox com a ESPN? E aí eu acrescento: quando você estava lá na Fox ainda, já rolava esse papo? Nos bastidores já era conversado isso entre vocês também? Bom, quando eu estava lá, a compra já havia acontecido. O que não tinha acontecido ainda era a fusão, e a gente não sabia exatamente o que iria acontecer, porque tinha as questões envolvendo o Conselho de Desenvolvimento Econômico do país, enfim, determinações de legislação e uma série de fatores. É complicado analisar sendo minha antiga empresa e estando de fora hoje. O que eu espero é que a gente possa, a partir dessa fusão, ter um jornalismo esportivo de ainda mais qualidade, com mais qualidade para o trabalho, né, dos próprios jornalistas, mas especialmente para os telespectadores e para esse mundo do jornalismo esportivo brasileiro, né, que as coisas possam convergir para um caminho que seja bom para todo mundo, porque são duas empresas gigantes, Fox Sports e ESPN, assim como é também o Sport TV, assim como é do esporte interativo, que hoje tem uma abordagem diferente, mas eu considero que ter essa variação de possibilidades é muito importante para o mercado, importante para os profissionais, para os telespectadores, e eu espero que o caminho seja o melhor possível para todos esses envolvidos, com certeza. Seu colega Giacomelli, que eu até estou me brincando sobre o sobrenome, né? Giacomelli, ele estava falando que em Portugal os canais são, como que eu vou dizer, é muito caro você ter um plano assim, né, de canal fechado. E você não tem como você, em um plano só, pegar todos os clubes. Você tem que, às vezes, comprar dois planos diferentes para que você consiga assistir todos os times. Fala um pouquinho sobre isso aí. Eu achei essa situação bem complicada, né? Cara, eu não vou virar aqui agora porque eu não tenho como. Eu tô com o celular no suporte fixo aqui, vai balançar muito. Mas vou resumir para tu entender onde é que eu quero chegar. O apartamento aqui que a gente alugou, e normalmente aqui é assim, é mobiliado. Já se aluga com tudo dentro, né? No Brasil, óbvio, também tem. Eu morava no Rio de Janeiro, era assim. Uhum. Mas aqui me parece que é uma coisa ainda mais comum esse fato de encontrar com. Mas eu estou dizendo tudo dentro. Desde copo até suporte de panela, vem tudo dentro, tudo. Entrou, morou, depois pega as malinhas, vira as costas e vai embora. Mais ou menos assim, não precisa colocar nada dentro de casa. Bom, a minha TV que eu tenho aqui é uma TV daquelas antigas, aquelas de caixotão Sim, atrás. sim, sim. E é tão caro. Aqui o apartamento já veio também com plano de TV e de internet junto, plano básico, né? Se eu quisesse mais alguma coisa, eu teria que comprar e tal. Mas assim, é tão caro em comparação com uma licença de IPTV, por exemplo, que aqui funciona muito bem porque a qualidade da internet é ok, é boa, que não vale assim tanto a pena. E eu digo IPTV, não IPTV pirata, tá? Digo os planos que são legais, são ok. Algumas empresas, inclusive, oferecem, por exemplo, posso comprar eu e o Fábio uma assinatura do canal X e a gente consegue acessar por dois dispositivos diferentes, enfim. Vale muito mais a pena em termos financeiros do que Sim. para uma televisão comum. Agora, tem uma coisa que é engraçada e é legal dizer isso, sabe? Como a gente muda a relação com o dinheiro. Hoje, não vou falar dessa cotação absurda que está aí do euro a quase R$ 7, né? Mas vamos lá, quando eu cheguei aqui estava 4,70, o que já é bem caro, mas vamos arredondar para 5, tá? R$ 5 para 1 euro. Poxa, vamos lá, tu paga 20 euros uma coisa, seria R$ 100. Para eles, 20 euros aqui é considerado uma coisa cara, entendeu? E ao mesmo tempo no Brasil, a gente para e pensa, o que é que tu faz com R$ 100, né? Uhum. Se eu explico o que eu quero dizer. Então, assim, de repente, até se a gente fosse converter e pelo que tu paga por um plano completo de TV por assinatura no Brasil, ia pensar, mas dá quase a mesma coisa. Agora, aqui, com 20 euros, o que eu trago para casa do supermercado é uma coisa impressionante. Eu saio para tomar uma cerveja, o fino, que é o chopp, custa 1 euro num bar, ok, entendeu? Tipo, 1 euro, toma um chopp. E o que tu faz com 20 euros no supermercado te faz colocar num plano assim, por exemplo, poxa,
Se eu compro X com 20 euros, para que eu vou pagar 20 euros por um plano de TV por assinatura, por exemplo? Sabe? A relação com o dinheiro é diferente. Então, de repente, quem for olhar aí na internet quanto custa um plano aqui, não vai achar tão caro, mas se torna caro do ponto de vista genérico, entendeu? Sim, sim. Tem muitas perguntas aqui que estão surgindo, que bom, né? Bom que o pessoal está gostando do nosso papo, mas daqui a pouquinho está chegando ao final aqui do nosso tempo de Eu vou Instagram. deixar tu me perguntar aí, porque às vezes eu vou falando, vou olhando aqui para a câmera e não vejo as perguntas passar. Até peço desculpa pro pessoal aí. Não, tá tranquilo. Tem muita gente te elogiando aqui, a Nina Patati aí falando de você, te elogiando bastante. É, deixa eu ver aqui. O Lucas Oliveira ele tinha perguntado o seguinte, sobre relação a reprises. Não sei como é que está sendo aí em Portugal, mas aqui no Brasil, nas TVs fechadas, tem tido muitas reprises de jogos marcantes, jogos colocar assim, né? Hoje, por exemplo, eu assisti num canal, vendo na Fox mesmo, tava dando Corinthians e Boca Juniors, final da Libertadores. Fui para Sport TV, tava dando o mesmo jogo. Eu falei, gente, calma aí, pelo menos podia ter um acordo, uma mudança, olhar a agenda dos jogos, enfim. Pelo menos aqui na Rádio Bicuda a gente faz isso. A gente não passa o mesmo jogo que passa na outra rádio, não. Mas, enfim. E aí tá tendo muitas reprises. Você acha que é válido, que vale a pena para matar a saudade? Como que você enxerga essa questão dessas reprises? É jogo, não é jogo? Deveria repensar? Porque tem jogos que você já viu 3, 4, 5 vezes. Bom, assim, primeiro, não tem conteúdo para abastecer. Agora, nesse período, isso é o que o telespectador tem que ter em mente. Ou ele vai ver o jogo, ou ele vai ver cada cara em sua casa, raras exceções no estúdio, falando sobre A com Cra, repensando coisas do passado, planejando um futuro que ainda não se sabe como vai ser. Ou fazendo fofoca de jogadores, né? Da Então, vida vamos lá. pessoal do jogador. É o que vira assunto também. Quando não tem assunto, aí qualquer coisa vira assunto, né? Exatamente, trazendo bem para o nosso português encheção de linguiça. Porque não tem assunto. A gente precisa ser claro em relação a isso. Não tem treino, não tem negociação, não tem previsão para retomada e as poucas previsões que se pode fazer em relação a determinadas coisas, elas duram pouco tempo. Não é suficiente para preencher uma grade de programação. E aí essa foi a maneira encontrada, né? Trabalhar com as reprises de corrida de Fórmula 1, ter reprises de grandes jogos. Eu assisti agora há algum tempo o Brasil e Inglaterra pela Copa de 70, foi. E até estava comentando no Twitter, porque. E tem uma coisa curiosa, porque assim, por mais que hoje a gente tenha acesso a determinadas coisas pelo YouTube, é diferente do que tu sentar na TV, ouvir com um comentário atual, coisas para fazer. Então, eu considero sim que é uma estratégia, é uma alternativa, e é válido para matar pelo menos um pouquinho da saudade do esporte, né? Juliano Souza te pergunta: o que você sente mais saudade das coberturas diárias esportivas? Do contato com os colegas. Isso é o que eu mais sinto falta, mais do que qualquer coisa, assim. Porque quem às vezes não está no dia a dia do clube, o torcedor que é simplesmente apaixonado, acha que, nossa, que deve ser sempre maravilhoso. E não é, tem dia que é um saco. Tipo, tem dia que o treinador te deixa assistir o que assim, tu passa 2 horas na frente do clube, tendo que entrar ao vivo às vezes, sem ter mais o que falar. Você já apurou tudo que podia apurar, com o empresário, com o dirigente, com tudo. É um dia mortinho, que não tem o que dizer. Passou 2 horas lá na frente, eles abrem o treino, vai lá para dentro, acompanha 10 minutos, fechou o treino, Ver o vira as pessoal correndo em costas campo. e tem que produzir sobre aquilo, entendeu? Então, não é sempre aquela maravilha. Bom era quando eu comecei no jornalismo esportivo e quem viveu antes de mim nessa experiência tem muito mais história para contar nesse sentido, porque treino fechado era raridade. Treino fechado era véspera de clássico. Eu cobri a dupla Grenal lá no Rio Grande do Sul. Para mim, véspera de Grenal eu já sabia, ó. E aí a gente começava a reportagem, não sempre, né? Mas dizendo, por exemplo, na época era estádio olímpico, portões fechados
no Estádio Olímpico. A imagem era da grade com o cadeado. Lá dentro, o técnico XYZ, quando eu comecei, era o Luxemburgo. E aí, o técnico Vanderlei Luxemburgo prepara a equipe, não sei o quê. Hoje em dia, não. Hoje em dia, raros são os treinadores que deixam a gente acompanhar o treino como um todo, ao ponto de poder ver mudanças de esquema tático, determinados tipos de treinamento, de atividade relacionada a aspecto A, B ou C, desempenho de jogador. Antes, e digo ali, 2012, quando comecei, lá no Estádio Olímpico, poxa, o jogador estava saindo, tinha um gradil que separava assim, a área da imprensa do espaço onde os jogadores estacionavam os carros, e às vezes eles paravam ali para resenha, entendeu? E Uhum. hoje em dia tem mais isso, é tudo muito mais blindado, é uma coisa muito mais séria, muito mais profissional. Então, dificulta, eu entendo pelo lado do clube, é perfeitamente compreensível e acho que para os profissionais facilita muito, mas o nosso trabalho nem sempre é gostoso de fazer e aí o convívio com os colegas é que é o mais legal, porque existem muitas limitações e restrições, sabe? Então, ônus e bônus. Olha o grande João Venturi aí também, ó, dando um tchauzinho. Pô, show de bola, João. Parceria nota mil, um baita profissional. Mandando ver, tá na Inglaterra agora, tá onde merece estar, com certeza. João E vai Ventura, eu estar aqui ouvi também que nas resenhas. João é fera. Premier League, Champions, só faz coisa boa, só coisa grande. Quarta-feira vai estar aqui com a gente também, batendo um papo nessa resenha. E outra coisa bacana que eu via das resenhas, assim, isso em redes sociais de vocês, jornalistas e tal. Como diz o outro, isso a Globo não mostra. Aquela troca de lanchinho. Tá ouvindo? Cara, nada. Eu ouvi o início e aí granulou tudo aqui, não ouvi, fiquei com cara de paisagem tentando responder. Eu falei que isso, como diz aquela emissora, isso pontinho pontinho não mostra. Aham. Aquelas trocas de lanches de vocês, uma comendo não sei o que, esperando o clube lá naquele café da manhã do clube. Isso vocês também não falam, né, dona Carol? Isso vocês não contam, né? E é tão bom, esse lado é o mais legal, assim, às vezes estádio, por exemplo, poxa, jogo 11 da manhã. Eu vou te dizer que eu gostava de jogo de manhã, sabe? Era bom porque, por exemplo, em domingo e depois logo tinha domingo livre e era um clima bem família no estádio. Poxa, eu sei que para o jogador que tem que estar debaixo daquele sol e do ponto de vista desportivo, às vezes não é tão adequado, mas muito bom. Mas aí rolava marmita, né? Cada um levava uma coisa, e aí quando vê, já tinha um botando a mão ali no. Quando podia, né? Agora eu não posso botando a mão no negócio da. Pô, vou comer, me dá aqui um pedacinho disso, um pedacinho daquilo. E muito, muito bom, assim. Esse ambiente é o mais legal. É a coisa que eu mais sinto falta, sem dúvida nenhuma, assim. Essas brincadeiras e a relação com os próprios colegas, assim. Eu tive a sorte de ter colegas muito bons em todas as emissoras que eu trabalhei, auxiliares, motoristas, cinegrafistas, carro cheio, a gente indo para o estádio cantando, fazer um pagodão alto comendo dentro do carro e a gente ali rindo, um congestionamento da Fox até o Maracanã, 2 horas e meia com chuva, com Eita, que horror, maravilha! volta para estacionamento dela, e mesmo assim a galera se divertia muito e muito, muito bom, muita boa história para contar. Então é uma gaúcha que gosta de pagode, é? Ah, eu sou eclética, gosto de quase tudo no que diz respeito à música. Nem sempre para ouvir no meu Spotify ou para ouvir no celular, mas se tocar uma música, meu marido que brinca comigo. Às vezes ele, ontem, por exemplo, estava dando uma varridinha na casa e aí não sei o que foi que ele falou e eu já comecei, me diga onde você vai, que eu vou varrendo. Tudo eu tenho uma música. Então, independentemente do ritmo, eu gosto, eu gosto. Falando em música, ele não chegou ainda não, né? Pois, acabou de chegar, passou aqui, Ah, mas tá me fazendo sinal aqui que tá com a cara acabada. Ele disse que na próxima vai ah. quantas lives você quiser e tá
Ele quer exclusividade. Não, tô brincando. Não quer, não. Chegou agora Ah, com o cabelo todo amassado. Coitadinho. Alivia tá ele. ótimo. Não, tá ótimo, tá. Porque é bom que você falou de uma próxima. Olha só, o tempo tá acabando, regressiva tá passando aqui, ó. Contagem regressiva. Eu quero te agradecer muito pela atenção, pelo bate-papo com a gente. E você tá sempre convidada, tá bom? Para voltar com a gente aqui. Prazer é meu. Me chama